Olá, muito boa tarde. Está no ar o CPT na TV. Com muita alegria a gente vem mais uma vez almoçar com você. Afinal de contas, todo sábado, 12h30, nós temos um horário marcado aqui na Ubra TV com o melhor da programação da Rádio CPT, a rádio oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Uma programação 24 horas por dia, com muita música, louvor, bate-papo, entrevistas sobre diversos assuntos. Você ouve em radiocpt.com.br e também é convidado a assistir os nossos vídeos no facebook.com/radiodaielb e agora também pelo youtube.com/radiocpt. E a gente quer abrir o cardápio de hoje com uma entrevista muito legal feita com o presidente interino da IELB, o pastor Joel Miller, falando sobre as 7 marcas da Igreja Cristã e como elas se manifestam ainda hoje. Confere aí. A gente tem que diferenciar assim, a igreja, a obra de Deus, a igreja criada por Deus, e a igreja, a organização social, a organização humana. Por exemplo, a IELB, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, é uma organização humana, é uma obra humana. Certo. Que é uma organização social, ela tem uma constituição, ela tem um estatuto, tem um regimento, ela tem uma personalidade jurídica, que ela está ali regida pelo Código Civil. Dentro do Código Civil lá tem um capítulo que fala das organizações religiosas. Então é um fato social, é uma organização humana. E assim a gente tem muitas denominações que são cristãs ou não cristãs, que são organizações humanas, que é um fato social e tem vida jurídica e tudo, que são as organizações que as pessoas escolhem onde elas vão congregar, de que forma vão se reunir e congregar e organizarem as suas denominações. Então a gente tem que separar assim, uma organização humana, com natureza jurídica, com constituição social e tudo mais, que são as denominações, que podem ser igrejas também. Por exemplo, a gente fala Igreja Luterana, a gente fala Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, Igreja Presbiteriana, Batista, Adventista, enfim, são as denominações humanas. A gente tem que ter claro isso aí, que isso aí sim é a organização humana, é a invenção dos homens, digamos assim, de uma forma mais popular. E a gente diferenciar então a igreja, que é obra de Deus, que é obra do Espírito Santo nos homens e através dos homens. É a união de todos aqueles que realmente creem em Jesus como o seu Senhor e Salvador. Lá, até os primeiros cristãos, eles deixaram bem claro isso quando eles falaram assim: creio na Santa Igreja Cristã. Então, o que é a Santa Igreja Cristã? É a IELB? Também. É a de confissão, é a igreja presbiteriana também. Então a Santa Igreja Cristã é a união daquelas pessoas que realmente creem em Jesus, é o que Deus Espírito Santo realiza no coração do ser humano, é a obra de Deus no ser humano. Isso é a igreja cristã. É o que Deus faz no ser humano, em seu coração, pela pregação da palavra, administração dos sacramentos que a gente pode ver ali. Então, diferenciar organizações humanas, as denominações religiosas, que a gente podia falar assim também, a questão da igreja cristã como a comunhão dos santos, Isso, e até porque a gente sempre fala, Jesus não tinha religião, era Cristo, claro que ele tinha religião. Mas aí a gente diferenciar, a igreja é obra de Deus no ser humano. É dessa igreja que nós vamos falar. Primeira marca da igreja cristã, então, que assim, dentro do contexto que Lutero elencou 7 marcas, ele disse que tem outras características da igreja cristã, mas essas são, assim, pontos cruciais para a gente identificar. Jesus falou que passarão céus e terra, porém as palavras dele não passarão. E a gente sabe que nós somos de Cristo. O próprio Cristo disse: vocês conhecerão os meus discípulos se eles obedecerem os meus mandamentos. Então, conhecereis a verdade vos libertará. Jesus disse, aí ele fala assim: a minha palavra é a verdade. Então a primeira marca da igreja cristã é a palavra de Deus. Onde a palavra de Deus é pregada, é ensinada, é proclamada, é escrita e é vivida, ali onde tem palavra, ali tem igreja cristã. A segunda marca, então, assim, nós, Igreja Luterana, definimos que existem 2 sacramentos. Sacramentos é um ato sagrado, ordenado, instituído por Deus, onde Deus oferece, ele confirma e ele sela o perdão dos pecados. Então a gente crê que existem 2 sacramentos. Então a segunda marca da igreja cristã é o santo batismo.
onde o batismo cristão é aplicado, ou seja, onde utiliza a água e batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos para a terceira? A próxima marca é o sacramento do altar, né? Ou a Santa Ceia, ou a Eucaristia, a comunhão. Então, onde a Santa Ceia é administrada conforme a ordem de Jesus, ali existe a igreja cristã. Tá? A quarta marca, então, é a absolvição. Quando Jesus apareceu aos discípulos ali no domingo de Páscoa, os discípulos estavam com medo, de portas trancadas, e de repente Jesus se põe no meio deles e Jesus concede a eles o Espírito Santo, né? E deixa a paz a eles, e Jesus dá uma ordem para a igreja, ele concede à igreja o ofício das chaves. É o poder que a igreja tem de perdoar ou não perdoar pecados. Lembrando assim, né? A gente está seguindo um roteiro aqui que Lutero elencou no escrito dele. Como é que a gente pode identificar onde tem igreja cristã? Exato. Então ele escreveu lá dos concílios e da igreja, ele diz que a igreja pode ser reconhecida por algumas características especiais, por algumas marcas especiais. Nós falamos aqui então da palavra, do batismo, da Santa Ceia, da absolvição. Agora nós vamos falar do Santo Ministério, o ministério pastoral. Quando a igreja se reúne e ela então prepara pessoas e ela chama uma dessas pessoas, ela dá uma bênção especial, uma ordenação e um chamado especial para essa pessoa agir em nome da igreja, pregar em nome da igreja, batizar, administrar a Santa Ceia, anunciar o perdão dos pecados em nome da igreja. Nós chamamos esse ofício de ofício pastoral ou ministério pastoral. Então, onde tem o ministério pastoral, ali tem igreja cristã. Tá? Certo. Vamos para a sexta. Sexta marca da igreja cristã é o Pai Nosso, ou seja, a oração. Tá? E a oração ela pode ser tanto de súplica, né, de pedido, quanto de louvor. A oração pode ser para glorificar a Deus, a oração pode ser para agradecer a Deus, simplesmente louvar porque Ele é Deus, né? E muito digno de ser louvado. E também a oração pode ser para nós pedirmos, né? O Salmo 50, versículo 15 diz assim: invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então a oração. E Lutero identificou assim que a igreja ela é reconhecida porque publicamente ela ora, louva a Deus e agradece, pois onde se vê e se ouve que o Pai Nosso é orado e ensinado, que salmos e hinos espirituais são cantados em conformidade com a palavra de Deus e a correta fé, onde o credo, os 10 mandamentos, o catecismo são utilizados, aí se sabe com segurança que está o povo de Deus, né? Estes são os meios de santificação que o Espírito Santo utiliza para santificar o povo de Deus. Então, a oração é uma marca da igreja. Vamos para a sétima marca, então, Luana? Vamos para a sétima marca. Né? A sétima marca da igreja cristã, segundo a orientação de Lutero lá no seu escrito dos concílios e da igreja, ele diz que a gente sabe que a igreja cristã está presente pela santificação ou pela cruz do cristão. Tem um hino muito bonito que a gente canta assim: graças dou por essa vida, né? Pelos bens que revelou. Daí ele canta lá assim: pela cruz e o sofrimento. Exato. Né? E a feliz ressurreição. A gente olha ali pela cruz e o sofrimento, a gente olha para o que Cristo fez por nós na cruz, a paixão de Cristo, né? Mas eu consigo olhar ali também assim, o sofrer por ser cristão, ou então a vida santificada. E vida santificada, ou a cruz do cristão, a santificação, é entendermos assim: primeiro então a gente tem que falar de justificação. A Luana falou aqui antes que a fé é obra de Deus em nós. A igreja é obra de Deus. Então o ser salvo é obra de Deus em nós. Sim. Deus nos amou em Cristo. Deus nos salvou em Cristo. E em Cristo Deus nos tornou amigos dele novamente. Então agora que eu sou salvo pelos méritos de Cristo, agora que Deus me reconciliou, me resgatou, me perdoou, me regenerou, no batismo Ele me deu nova vida, na Santa Ceia Ele fortalece a minha fé. Agora que eu louvo, que eu glorifico a Deus, que eu canto, que eu oro, que eu participo de uma igreja cristã que é obra de Deus em mim, eu vou então obedecer os mandamentos de Deus. Dentro dessa perspectiva aqui, como é que a gente pode identificar a igreja cristã, né? Então a gente pode dizer assim: a igreja cristã é obra de Deus, é a união daquelas pessoas que realmente creem em Jesus. Essa igreja se organiza de forma visível em denominações, né? E a gente identifica que o povo cristão está reunido quando a palavra de Deus é anunciada,
Quando o santo batismo é administrado, quando a Santa Ceia, a Eucaristia, a comunhão, ela é ministrada, quando há o anúncio do perdão dos pecados pelos méritos de Cristo, né, ao arrependido, ao penitente, quando a igreja chama pastores e institui o ministério pastoral, quando a igreja ora, né, louva a Deus e agradece a Deus, e quando a igreja cristã vive a fé cristã, é a cruz do cristão, é a vida santificada. O Revista CPT vai ao ar toda terça, quarta e sexta-feira, às 10h30 da manhã, em radiocpt.com.br. Outro assunto bem atual que foi trabalhado no Revista CPT foi do atendimento da capelania da UBRA em Canoas e também da extensão da UBRA com os imigrantes. O capelão da UBRA, o pastor Mário Rafael Fukui, falou aí sobre a importância de se acolher e de se atender o imigrante, que também é o nosso próximo. Precisa atendê-los nas suas necessidades, não de forma assistencialista, mas também, né, às vezes tem que ser assistencialista para aquecer uma família, para dar comida ali, a gente vai ter que alcançar o peixe mesmo, né? Mas o nosso chamado é estar ao lado deles também, né? De todo mundo, mas especialmente desses que vêm bater a nossa porta aqui na capelania, na congregação e nas congregações aqui do nosso distrito, que com certeza recebem aí essa comunidade. Tem o pastor Olavo Guitz, né, que atua bastante com haitianos, por exemplo, né, ali em Niterói. Então é bonito ver essas igrejas nossas aí, como em Tupanci, né, abrindo as portas para aqueles que vieram de outros locais, de outros países, né. Então é muito importante. Esse é o nosso chamado como igreja, né, também é estar ao lado de todas essas pessoas. Isso, né, a gente tem aqui na UBRA um projeto de extensão universitário mesmo, né, onde nós temos alguns alunos voluntários e pessoas até de fora da UBRA que são voluntárias também, né, e esse projeto atua no primeiro momento assim, arrecadando roupas e alimentos para aquelas famílias que necessitam, né, e às vezes até a gente abre algumas campanhas para conseguir fogão usado, geladeira usada para venezuelanos que às vezes já alugaram um local, mas não tem ainda dinheiro para colocar móveis lá dentro, né? Então já estão trabalhando, já alugaram o local, mas não tem dinheiro ainda para os móveis. Quem quiser ajudar, alimento sempre é algo recorrente, né? Quando a gente vê que, por exemplo, o alimento vai vencer, porque assim, às vezes tem bastante alimento, né? A gente tem levado isso o excedente, né, a Casa da Graça, que é um centro de dependência química, e a gente também atua lá, a capelania atua nessa casa também, né. Então nunca sobra. Se a gente vê que, olha, tem bastante farinha, né, tem coisa que dá para vencer, assim, não que venceu já, mas daqui mês que vem vai vencer, a gente já leva ali para a Casa da Graça, né. Fica em Canoas também? Fica em Canoas, fica na rua General Salustiano, perto do Colégio Cristo Redentor. Então a gente atua lá e leva para lá, porque lá sim sempre necessita, eles sempre estão em necessidade, né? E acho que a maior necessidade que a gente tem é nem tanto das doações, né, mas é de trabalho voluntário mesmo, né? Então a gente poderia, quem quiser e mora aqui na região de Canoas e puder ajudar, né, pessoas poderiam ministrar cursos de artesanato aqui. Então a UBRA tem várias salas de aula, a gente pode construir isso, né? Não só ter aulas de português, né? A gente pudesse estar mais atuante assim, disponibilizando os dons para essa comunidade, né? Então, oficina de artesanato, enfim, né? Alguém que é bom no computador e quer durante um mês fazer o básico ali para o venezuelano se inteirar, né? Ou de estar mais presente mesmo, né, ao lado dessas pessoas, de verem elas no culto e visitá-las, né, então... E recentemente a gente celebrou os 50 anos da chegada do homem à Lua. Esse assunto foi o tema da mensagem do pastor Marcos Schmidt na coluna Em Foco no Rádio. Você acredita na conquista do homem à Lua? Eu acredito. Sabe que tem muita gente que não acredita, pois né? E é sobre isso, né? A conquista na Lua. Você acredita? Até eu também aumentei, porque meu espaço no jornal ele é pequeno, mas o espaço no Mensageiro é um pouco maior, e também foi isso que eu escrevi, também no Mensageiro, no mês de agosto, porque na verdade é um fato bem
amanhã, né, certamente amanhã nós vamos ouvir bastante, ver bastante uma reportagem a respeito disso. Então começa assim meu artigo que a imagem descolorida da televisão, a válvula, ainda chuvisca na minha memória. Também não esqueço os meneios da minha avó, afirmando ser pura encenação. Eu me lembro, isso foi de noite, e só estava a minha avó e eu perante a televisão vendo aquela imagem que foi vista pelo mundo todo. Lá se foram 50 anos desde aquele 19 de julho, e a crença na conquista da Lua tem sido mais desafiadora que a própria façanha norte-americana. E com o avanço da internet e a proliferação das teorias de conspiração, a desconfiança tem aumentado. Muitas pessoas têm dúvidas legítimas e querem entender, lembra o cientista brasileiro da NASA, Evair Gontijo. E ele continua dizendo, mas quando procuram pelo assunto na internet, acabam achando mais teorias da conspiração e ficando mais confusas ainda. Prefiro não embarcar em viagens interplanetárias das redes sociais. São caminhos sem volta à Terra. Melhor apreciar a Lua e meditar no Salmo 8. E refletir nas famosas frases do primeiro homem que pisou por lá. De repente eu notei que aquela pequena e bela ervilha azul era a Terra, né? Diz o astronauta Armstrong. Eu levantei meu dedo e fechei um olho. E meu dedo cobriu totalmente a Terra. Eu não me senti um gigante, me senti muito, muito pequeno. Dizem que numa viagem turística em Jerusalém, e na companhia de um arqueólogo, Armstrong perguntou se Jesus havia pisado em algum lugar por ali. Isso foi em 1988, essa viagem que ele fez. E daí o rapaz respondeu, ele deve ter caminhado por aqui muitas vezes, respondeu o guia. Comovido, o famoso astronauta não se conteve. Estou mais eufórico pisando nestas pedras do que quando pisei na Lua. A minha avó, com seu senso crítico, tinha razões para não acreditar naquele pequeno passo. Ainda bem que ela nunca deixou de crer nos passos de Jesus na Terra, que deixaram as marcas da salvação à humanidade. Num mundo de conquistas e perdas, no final das contas, acreditar ou não na conquista da Lua pouco resolve na vida dos terráqueos. E se frases sinalizam, aquele que conquistou o céu deixou uma bem interessante. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? E dessa forma, então, eu acho que é muito importante, eu creio sim que o homem pisou na Lua, e vejo que isso trouxe também algumas coisas interessantes para nós aqui na Terra, né? Mas eu acho que se o tema hoje vai ser debatido aí sobre a busca da felicidade, a gente percebe que as conquistas humanas, elas, de fato, elas têm o seu limite, quando o assunto é, de fato, a verdadeira vida. É verdade, muito boa a reflexão aí do pastor Marcos Schmidt. E quando o senhor começou a falar ainda sobre acreditar ou não que o homem pisou na Lua, eu direto me lembrei de Tomé, né, que também tinha que ver Jesus para crer, né, que ele ressuscitou. Então, como é importante, né, pastor, para nós cristãos também ter acreditar nas coisas, né, mas como o senhor falou, claro, as coisas mundanas não vão nos levar à vida eterna. Então tem que ter esse conhecimento, ter esse bom senso também, né? Isso, eu acho que se o homem pisou na Lua, né, nós já sabemos que foram 6 vezes que eles foram para lá, 12 pessoas ao todo, e claro, a internet hoje coloca muitas dúvidas, mas a internet também, tantas coisas, nos colocam dúvidas se o Filho de Deus pisou na Terra e nos trouxe salvação, e isso é a pior dúvida que existe, porque isso faz com que a gente um dia não possa embarcar no foguete para a vida eterna. O pastor Marcos Schmidt traz a sua coluna em Foco no Rádio toda quinta-feira às 10h30 da manhã em radiocpt.com.br. E o CPT na TV chegou ao fim, mas não fique triste não. Você é convidado a acompanhar a nossa programação 24 horas por dia em radiocpt.com.br. Assista também a nossa transmissão por vídeo no facebook.com/radiodaial e agora pelo youtube.com/radiocpt.
Desejo a todos um abençoado final de semana e espero vocês aqui no próximo sábado, 12h30, na Ubra TV. Tchau, tchau!